Fala pessoas amáveis, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a parte 4 do nosso curso de React básico. Então, espero que vocês estejam gostando do andamento do curso. A gente viu nos vídeos anteriores que foram mais introdutórios. No primeiro vídeo a gente viu a evolução do React, como ele funciona, a questão do Virtual DOM, da DOM. Na parte 2 e 3 a gente viu alguns hooks, tá? Que a gente vai estar utilizando ali na nossa aplicação real e como que ele funciona, como criar componentes, enfim, a gente já viu bastante coisa e hoje finalmente a gente vai criar a nossa aplicação ali de fato. Bom, mas não esperem que no final desse vídeo a gente já esteja com a aplicação pronta. A gente vai criar alguns componentes, a gente vai fazer alguma integração ali com o Pocket API, mas a gente vai fazer essa aplicação aos poucos, tá bom? Para que não seja algo muito corrido e a gente crie nossa aplicação mais devagar, fechou? Então, galera, meu nome é Kevin Errara, eu sou engenheiro de software front-end e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoas, então a gente tem a nossa aplicação que a gente fez no vídeo anterior, tá bom? E o código dele, tá? Então aqui a gente tem o app e tal que a gente criou, a gente fez uma integração, entendeu os hooks, use callback, use memo, use effect, tá bom? Então agora bora construir a nossa aplicação de fato, tá bom? Então a gente já fez o setup do nosso projeto, já está tudo pronto, mas faltou uma coisinha que eu vi no primeiro vídeo, no segundo vídeo do setup, que eu acabei esquecendo, peço desculpas. Então a gente vai instalar uma dependência chamada, se você estiver utilizando o npm install, tá bom? React router DOM, tá bom? E beleza, essa era a única dependência que estava faltando, tá? Então se eu dar um restart de novo, a aplicação vai estar funcionando. E a gente vai começar agora a refatorar nosso código, tá? Então, vou baixar aqui nosso terminal, bora começar a aplicação de fato, tá? Eu vou apagar o app.txt. O que vai acontecer? A gente vai criar primeiro as rotas, tá? E a rota principal agora que vai ser quando a gente entra quando as rotas são específicas referentes a essa barra aqui. Então, futuramente a gente vai ter a tela de details. Então, vai ter details barra o ID do Pokémon. E aí a gente vai para a tela de detalhamento, tá? Então, quando a gente não tiver nada, é referente à barra, ou seja, a tela de home, tá bom? Então, para isso, vamos apagar o app.txt, tá bom? Vamos apagar o filho.txt. No index.txt, que é o nosso ponto de entrada, ele vai reclamar porque o app não existe, certo? Então já podemos passar a faca aqui e beleza, tá? Não vai ter nada, se agora a gente voltar na tela, não vai ter nada, tá bom? E o que a gente vai fazer é criar nosso arquivo de rotas, que é o router.txt, tá? E no router.txt vou dar um export const router, tá? Create browser router, que vai vir do React router DOM, tá? Como parâmetro, ele vai esperar um array, tá? Que vai ser os paths, tá? E aqui a gente vai passar o path barra, quando ele entrar no localhost 3000 ou domínio, enfim, ele vai renderizar determinado elemento, tá? Nesse caso, esse elemento ainda não existe, não se preocupe, vai dar erro, mas a gente vai chamar de home, nosso primeiro componente, tá? Belezinha, ele vai reclamar e tal, que esse componente não existe. Então, outra coisa que a gente tem que fazer aqui no index.txt, a gente vai chamar o router provider, tá bom? E aqui a gente vai passar o router e o router. Esse router é o que a gente está criando aqui, tá bom? E a gente está expondo, tá? E
Beleza. Então tá vermelhinho aqui porque a gente agora vai criar nossas páginas. Eu costumo criar diretórios ou layouts, chamadas de layouts, ou pages. Pages geralmente tem relação ali com Next, tá? Pra quem mexeu já. Mas eu vou criar como layouts, tá? Só para fugir um pouco do que eu costumo fazer, tá? Layouts. Aqui vai ficar nossas páginas, tá bom? Beleza. E aqui dentro de layouts eu vou criar um diretório, um arquivo. Então vai ser home. Não me ajudou aqui. Vamos lá, de novo. Home barra index.txt. Eu costumo criar esse tipo de organização onde tem a pasta e dentro da pasta a gente tem o arquivo principal que é o index, tá bom? Que ele já é referente ao contexto da pasta. Geralmente eu crio componentes dessa forma aqui, const, export const, home, como a gente viu anteriormente, tá? E, por exemplo, posso adicionar um rectifyment aqui, tá? Mas existem algumas extensões, como por exemplo, se você pesquisar aqui no VS Code por Simple React Snippets, ES7 React Redux, React Native Snippets, tá? Recomendo que vocês instalem, porque vai facilitar e agilizar, tá? Às vezes eu vou agilizar criando, por exemplo, com algumas siglas como RAFC, ele vai criar para mim já um componente, eu simplesmente chamo de home, tá? Então isso vai facilitar só para agilizar nosso curso, tá bom? Mas se vocês quiserem criar na mão, às vezes eu crio na mão, tá? Mas tá aí nosso componente home, a gente vai tirar esse React daqui, beleza. Então a gente já tem nosso componente criado e a gente vem aqui no router, tá? A gente dá um contra espaço e ele vai importar o home, tá? E agora para a gente ter certeza que a gente está na home, eu vou colocar home, certo? A gente poderia colocar outros elementos aqui, tá? E aí mas aí mais para frente a gente vai ter a outra tela que é a tela de detalhamento. Mas agora tá certinho, tá? A gente não vai mais mexer nesse arquivo, tá? Mas aqui é onde a gente vai mapear nossas rotas e aqui no index também a gente já tem o nosso provider, que vai ser a parte de rotas, tá bom? Então a gente deixa separado a parte de rotas do arquivo principal. Geralmente as pessoas criam as rotas aqui nesse arquivo principal. Eu prefiro separar nesse sentido, tá bom? Então a gente vai ter agora a home. Então se a gente voltar, a gente tem a home justamente. Não necessariamente a gente precisa da barra aqui. Se a gente digitar só isso aqui, localhost 3000, a gente já cai na rota de home, beleza? Fechou então. Então a gente já tem a nossa tela de home, tá bom? Então bora estilizar ela um pouco, tá? Só pra gente dar uma brincada com essa tela, tá? Então vamos deixar home aqui por enquanto. A gente tem essa div principal, a gente vai dar uns estilos nela, então vou dar um H full para pegar a tela inteira, um M full a tela inteira de altura e de largura a tela inteira. Eu vou dar um BG blue 100. Isso aqui é tudo Tailwind, tá bom? Então, beleza, se a gente voltar, a gente tem aqui nosso componente, tá bom? Beleza, então aqui dentro eu vou criar outra div, tá? Vou colocar um class name para ela, vai ser, na verdade, por enquanto não vou colocar nenhum class name, vou deixar vazio porque depois a gente vai adicionar a parte de dark mode, tá? Então eu tô com uma colinha, vocês já devem tá prevendo, tá? Que, né, para ficar igual nossa aplicação real, tá? E agora a gente vai criar nosso primeiro componente, tá? Que vai ser o header, tá bom?
Então vamos lá, vamos deixar só um conteúdo aqui pra gente tá vendo que a gente tá na home, tá bom? Então beleza. Então aqui dentro da pasta source eu vou criar uma pasta chamada components, tá? E dentro da pasta components eu vou criar um arquivo chamado header. E esse vai ser o nosso primeiro componente, tá bom? Então, deixa eu diminuir um pouco aqui esse menu lateral, beleza, bora criar. Então, RAFC, tá? Eu geralmente prefiro criar com export assim, tá? Porque vai ficar nomeado, a gente sabe o que a gente está depois importando, exportando e tal. Eu prefiro dar um export em vez de export default, tá? E aqui vai ser header, tá? Fechou. Nosso header, a gente vai receber algumas propriedades para esse componente, tá? Então, lembrando, se a gente quer receber algumas propriedades, a gente recebe header, a gente mapeia como props. E a única propriedade que a gente vai receber é uma string, tá? Obrigatoriamente. E aqui a gente também vai receber um children. Então, a gente poderia mapear aqui como children rect node, tá? Mas eu vou utilizar aqui como se fosse a inferência do TypeScript, tá? Então rect.function component, abro o generics, passo props with children e abro de novo o generics e passo header props. Fechou? E aqui dentro já consigo pegar automaticamente o children, que já vai me sugerir, e o title. Tá? Beleza, coisa linda. Então, beleza, a gente já tem nosso componente aqui. E agora, seguindo HTML semântico, bora utilizar o header, tá? Tag HTML, tá? Então, a gente vamos utilizar o HTML semântico aqui, e não simplesmente uma div. Então, a gente poderia considerar o header como se fosse uma div, tá? Mas isso aqui é só para ser um HTML semântico. O nosso header vai ser um BG Blue 600, um W full, H32, tá? O H é sempre, o W é sempre referente à largura e o H é sempre referente à altura, tá? Então, dê uma olhada na documentação do Tailwind, tá? Algumas coisas podem ser que vocês não peguem de primeira os conceitos, tá? Eu sempre abordo o mobile first, tá? Então sempre a primeira coisa é primeiro se focar no responsivo e depois a gente pensa na tela com as telas maiores, tá? Então no responsivo teria a altura 32. Nas telas maiores ficaria com uns 10 pixels, tá bom? Então ficaria menor. Eu vou dar um rounded SM, então com as bordas ficariam um pouco mais arredondadas e vou dar um position relative, tá? Beleza, deixa eu vir aqui. Agora eu vou criar uma div, uma class name, flex, tá bom? Então essa já é flexbox, justify between, então ele vai separar os elementos que estiverem aqui dentro dessa div. Quando a gente estiver na tela maior, tá? Então a gente vai dar um itens center, beleza? Eu vou dar um W full, pegar a tela inteira, beleza? E aqui a gente vai adicionar uma imagem, tá? E nessa imagem eu vou dar um source barra images barra pokeball.png, tá certo? Eu vou dar um area label,
Isso é mais questão ali de acessibilidade. Então, Pokéball, ícone, a gente poderia dar um Alt caso a imagem ainda não carregasse. Então, Pokéball icon, e vou dar um class name para ele vou dar um margin right de 2, um margin top de 5. Em telas médias eu vou dar um margin top de 0 e vou dar um height de 10 e quando for em telas médias um H20, tá? Nossa, deu um O aqui, então 0. Tá? Então, essa imagem aqui não existe, tá? Então, para isso, eu recomendo normalmente o Dog, tô gravando de manhã, então peço desculpas aí se caso ele estiver atrapalhando. Mas essa imagem aqui ainda não existe, tá? Então, eu vou deixar o link do meu repositório já com o projeto inteiro pronto. Onde vocês vão entrar é na pasta Public, tá? Vai ter a imagem aqui, tá? Já estou com o meu projeto aberto aqui. Então a gente vai criar uma pasta chamada Images, tá? E dentro da pasta Images a gente vai ter a imagem da Pokéball, tá? Então de novo, entra no meu repositório, tá bom? E ele vai estar disponível lá, tá? Então é só vocês entrarem no GitHub, entrarem nesse diretório, pegar essa imagem e fazer o download, tá bom? E colocarem na pasta public de vocês no diretório images, tá? Então a gente tem aqui já o nosso ícone de Pokémon, tá? E beleza. Agora basicamente a gente vai adicionar aqui um H1, tá? Que vai ser o nosso title. E a gente vai passar nosso title, tá? Então aqui dentro de chaves, tá? Que a gente está recebendo como parâmetro, como propriedade. Então eu vou dar um text white nele, para ele ficar branco. Vou dar um font semi-bold. Vou dar um margem em tudo de 5 e um text de 2xl no tamanho, tá? E aqui embaixo eu vou colocar o children, tá? E beleza, a gente criou o nosso primeiro componente, que é o nosso header. Se a gente vier aqui na home, tá? A gente pode já adicionar o nosso header, tá? E aqui a gente tem que passar o title, que você vai reclamar, já que a gente colocou como obrigatório qualquer Pokédex. E beleza, acho que é isso. Vamos tirar só essa primeira div aqui. Beleza. Mas por algum motivo, deixa eu corrigir aqui, provavelmente eu estou esquecendo algum estilo, tá? Tá, já encontrei o erro. É sem pixels. Pronto. Aqui é porque... bom, vocês estão achando estranho porque o zoom aqui, o que eu tô dando é muito alto, tá? Então eu vou começar a diminuir pro padrão que geralmente eu uso, que é 100%. Beleza? Agora tá corrigido, tá bom? Então a gente tem nosso primeiro componente, beleza? Header. E agora o que a gente vai fazer, tá? É criar o nosso componente de input. Vocês lembram no componente que a gente tinha um componente central onde a gente podia digitar o Pokémon, certo? Então a gente vai criar o nosso componente de input, tá? Deixa eu ver se a gente realmente esqueceu, porque faz tempo que eu não mexo nesse projeto. Realmente a gente esqueceu. Então, para adicionar ícones, tá? Então, vamos para a nossa aplicação e vamos adicionar yarnet, esse carinha aqui, @heroicons/react, tá bom? Então ele vai instalar.
novo, galera, peço desculpas por isso, tinha esquecido. Vou dar um yarn start, tô acostumado com o Valid. Beleza, e a gente vai criar nosso componente de input, então vamos lá. Aqui dentro do, sim, ele vai dar um refresh, beleza. Aqui dentro deixa eu dar um zoom aqui. Aqui dentro de components, a gente vai criar o nosso component de input. Nossa, tá até meu computador tá dando um AWE aqui. Input barra index.txt. Fechou? Nosso próximo componente. Então a gente tem o header e tem o input, tá bom? Então vou dar um rfc input, tiro aqui, dou um export para depois a gente pegar normal, beleza. Eu prefiro utilizar assim, tá? Então vamos lá. Porque eu percebi isso? Porque a gente vai ter esse ícone aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos mapear nosso componente, tá? Interface, input props. A gente vai receber uma propriedade que vai ser o onHandle search aqui, que vai receber um value que vai ser do tipo string e não vai retornar nada, tá? Vai ser void. Aqui a gente não vai utilizar children, então a gente pode vir aqui dar um struct e dar um onHandle search, beleza? Vou criar uma div aqui dentro, certo? Já está criada na verdade. Deixa eu dar um espaçamento aqui. Vou colocar um class name nele. Vou quebrar aqui para ficar melhor. Então, esse carinha vai ser um absolute. Ele vai ter um top, né? Já que ele é um absolute, eu preciso dar um top, left, enfim. 70 pixels. Ele vai ter uma altura de 16. Em telas médias a gente vai ter um widget de metade, 50%, um justify center, tá bom? E um index center e um rounded MD, um rounded medium, tá? Então vai ficar um pouquinho mais com umas bordas maiores e um padding de 3, tá? Então beleza. Agora a gente vai criar outra div aqui, tá? Com outro class name. Aqui a gente vai ter um bg white flex h16, uma altura 16, uma largura total, um md que vai pegar o widget de 50%, e hoje eu tô fazendo cagada, tá? Mas a gente vai consertar isso. Vou dar um justify center, justify center, itens center, rounded. Vocês estão vendo que estou colocando a mesma coisa em cima, né? Porque eu fiz cagada. Então aqui em cima simplesmente vai ser um absolute, top e tal. Aqui vai ser flex, justify
center e um W full. Então, se vocês estiverem rodando comigo, peço mil perdões, tá bom? Mas nessa refatoração. Tá, então acho que agora tá certo. E agora a gente vai adicionar nosso input, certo? A gente vai dar um onChange por enquanto. Vamos colocar vazio, tá? A gente já vai mexer nisso. O value, vamos esperar um pouco, a gente já vai colocar o value, não se preocupe. Vamos só estilizar primeiro, class name, w full, h full, outline none, tá? Do tipo text, um placeholder aqui, buscar Pokémon, tá? E aqui depois desse botão a gente vai ter um button, tá? A gente pode colocar uma área label aqui, área label, botão de busca, class name, h full, um BG Blue 600, um hover, quando ele passar um mouse assim vai ficar um BG Blue 400, tá? Beleza, deixa eu trazer um pouquinho aqui pro lado. Então a gente vai ter um width 16, flex, justify center, item center e rounded md. Beleza. E no onClick a gente vai chamar o onHandleSearch. Por enquanto vou passar vazio aqui, mas calma lá, tá? Deixa eu fechar dessa forma aqui, beleza? Daí a gente vai adicionar o nosso ícone. O nosso ícone vai ser o Magnify, provavelmente ele não vai pegar. Então vamos lá, eu vou importar na mão, né? Import, deixa eu pegar esse caninho aqui. Pronto. Então o que eu estou importando aqui é um ícone Magnify Class Icon do @HeroIconsRect 24 solid, tá bom? Então a gente utiliza aqui embaixo esse componente, tá? E eu vou dar um class name para ele, vou colocar um W6H6 e um text white para deixar ele branco. Fechou? Beleza. E aí a única coisa que agora eu preciso fazer é criar um state para esse input, tá? Então eu vou colocar Pokémon, set Pokémon, a gente vai usar o useState, a gente pode colocar como string vazia, o TypeScript já vai saber inferir que é um do tipo string, e aqui a gente vai fazer onde a gente estava deixando vazio, aqui no input eu vou colocar o Pokémon, certo? E conforme eu digitar, eu vou dar um set Pokémon com o que o usuário digitou, ou seja, eu pego daqui o event.target.value, beleza? Se tudo ocorrer bem, a gente tem já o nosso componente de input, tá? E aqui a gente chama o handleSearch, eu já ia esquecer, aqui é o Pokémon, tá? E beleza, a gente já criou o nosso segundo componente, tá? E voltando aqui para home, a gente pode colocar aqui dentro do header o nosso input,
que vai vir lá dos componentes, tá? Então ele vai pedir o nosso on-handle search por enquanto. Vamos colocar aqui uma função vazia, tá bom? Que a gente vai criar depois no nosso componente de busca, tá bom? E beleza, vamos ver como que tá a carinha. Ah lá, coisa bonita, já está centralizado, o componente aqui está no meio da tela. Vamos ver que está realmente responsivo. Bom, está responsivo, beleza. Então, show de bola. Já está quase dando tempo da nossa aula. E a última coisa que eu já vou fazer de adiantar, tá bom? É a nossa primeira integração, tá bom? Então, aqui em Source eu vou criar uma pasta chamada Services, certo? Services vai conter uma pasta chamada Pokémon. Putz, sempre que eu digito aqui dá problema, tá? Pokémon barra index.ts, tá? E aqui nesse carinha aqui, a gente vai ter a API base, tá? Então já peguei aqui, lembram do POC API? Então, a gente tem essa URL base, tá? Que a gente está utilizando e a gente sempre vai utilizar esse v2 barra Pokémon. Então, por isso eu coloquei como constante aqui, tá? Que é a nossa API base que a gente vai estar utilizando para os endpoints. 2 endpoints que a gente vai estar utilizando. Eu costumo criar, quando a gente faz integrações, utilizar em forma de classes, tá? Então, export class, Pokémon service, tá? Vou criar um método estático, async get Pokémons. E a gente chegou até a ver isso nas aulas anteriores. Ele vai me retornar uma promise e já vou ter que lançar a braba de criar outra pasta aqui chamada types barra index.ts, tá? Quando a gente faz uma busca, nesse caso que eu já mostrei, vocês lembram que a gente tem os resultados, certo? Count, results e tudo mais, que vai ser, results é um array que tem name e URL, que é uma string, o previous é nulo, que também vai ser uma string, o next, que é uma paginação, que é para o próximo endpoint, que vai trazer a próxima paginação, e um count de todos os pokémons que existem, tá? Então essa aqui, a gente vai fazer já os types, criar as tipagens desse cara, e vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez no vídeo anterior. Vou dar um export, interface, Pokémon results, tá? Que vai ter o count, que vai ser de tipo number, vai ter o next, que é uma string, que vai ter um previous, que pode ser não obrigatório, tá? O results, que é obrigatório, que vai ser a próxima interface que a gente vai criar. Vou dar um export interface simple Pokémon, tá? Que vai ter name, string, URL e string, tá? E esse carinha aqui vai ser um array, tá? Então, eu estou mapeando esses carinhas aqui, tá? Agora a gente volta para o nosso service, a gente vai retornar uma promise que o Pokémon results, certo? E beleza, tô com uma luz na minha cara, às vezes eu não consigo ver aqui se eu fechei. Não fechei, tá? E aí o que eu vou fazer é const Pokémon URL recebe, se tiver página, eu vou pegar a página
e vou concatenar com a API base URL e igual que tá lá no exemplo, barra limit igual por exemplo 20 e eu vou dar deixa eu copiar aqui que vai ser mais fácil, e offset 0, porque daí eu vou pegar um const response recebe await fetch Pokémon URL, tá? E aí eu dou um const Pokémons recebe do tipo Pokémons results recebe await response ponto disso return Pokémons, tá? Então a gente criou já nosso service e a gente pode utilizar isso de forma estática passando a página. Se tiver a página aqui, eu acho que eu tô fazendo alguma besteira, mas provavelmente eu vou corrigir lá no próximo vídeo, tá? Mas é isso, tá? A gente fez a nossa primeira integração, a gente criou nosso service e a gente vai utilizar esse endpoint para fazer a paginação dos nossos Pokémons, pegar o nome e a URL, que vai ser a parte de detalhamento, tá bom? Então a gente vai estar utilizando essa URL como detalhamento para o próximo endpoint, tá? A gente cria no próximo vídeo. Fechou, galera? Então acho que era isso desse primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês, tá? Então a gente já fez até bastante coisa, tá? Da nossa página de layout. A gente criou já a parte de rotas, a primeira rota que é a rota de home, a gente criou o header da nossa aplicação, a gente criou o nosso componente de input, tá? Então, cara, a gente já criou vários componentes ali, mas ainda tem bastante coisa ainda pra gente fazer, mapear os Pokémons e tal, criar os cards que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu sempre tento bater entre 35 e 40 minutos cada vídeo, para não ficar muito extenso, tá bom? Então a gente vai dar continuidade no próximo vídeo. Então a gente já tipou, né, nossos resultados, enfim, e adicionou a imagem ali do nosso Pokémon, da Pokédex, da Pokébola, na verdade. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da gente já começar a inicializar a nossa aplicação. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então a gente vai indo aos poucos criando a nossa aplicação, como eu havia dito. A gente não vai criar direto para não ficar extenso. E a gente vai vendo aos poucos e talvez depois refatorando algumas coisinhas, tá bom? Então é isso, galera, que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva e ativa o sininho novamente para que a gente tá num curso, para que você não perca nenhum outro vídeo, tá bom? Então sempre que lançar vídeo novo, você receba a notificação ali do YouTube, beleza? E também me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e também estão na descrição do vídeo, fechou? Então, galera, é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Fiquem bem sempre e até o próximo vídeo.